Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 231, inciso 9. Como de costume, nós iniciamos a aula lendo o dispositivo legal que estabelece que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Então, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Pessoal, de início, vejam que eu optei por grifar aqui, de uma mesma cor, azul. Então, vamos ler agora só o que está em azul, tá bom? Vai facilitar a compreensão aqui. Diz que, então, é dia do começo do prazo, o quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Então, é o quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. E aqui eu destaco para vocês que nós estamos tratando de uma outra modalidade de citação por meio eletrônico, tá? Nós havíamos visto a intimação eletrônica no inciso 5º. Aquela intimação eletrônica do inciso 5º é a intimação eletrônica da Lei 11.419, tá? 11.419 de 2006. Agora aqui, o inciso 9 está tratando de uma outra modalidade de citação por meio eletrônico, certo? Que modalidade é essa? Está tratando da citação por meio eletrônico prevista no artigo 246 do CPC. E eu destaco aqui que é só citação mesmo, tá? Não é à toa que esse inciso 9 só menciona a citação, ele nem faz referência à intimação. Porque esse artigo 246, quando ele vai disciplinar essa modalidade específica aqui de citação por meio eletrônico, ele só trata da citação. E qual que é esse contexto, professor? Então, antes de nós entendermos essa questão do quinto dia útil, vamos entender o contexto dessa citação. Esse artigo 246, ele estabelece o seguinte: estabelece que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de até 2 dias úteis contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. E o parágrafo 1º diz que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Então, pessoal, entenda o seguinte, olha, aqui foi estabelecido uma forma preferencial de citação. Então, imagina uma empresa, pode ser pública ou privada. Ela deve fazer o quê? Ela deve se cadastrar, isso mesmo, se cadastrar nos sistemas dos autos eletrônicos, tá bom? Lá do Poder Judiciário. E no momento em que alguém entra com uma ação contra essa pessoa jurídica, o que vai acontecer? Ela vai ser citada através do quê? Daquele meio eletrônico que ela forneceu, tá certo? Então, vai fornecer um endereço eletrônico e, para facilitar a citação e agilizar o andamento do processo, ela será citada através daquele endereço eletrônico que ela mesma forneceu lá para o banco de dados do Poder Judiciário. Então, pessoal, nós percebemos que o que está sendo dito nesse inciso 9 é que o dia do começo do prazo é o quê? É o quinto dia útil que se seguir ao quê? A confirmação do recebimento da citação. Porque aquela pessoa jurídica forneceu lá
o seu endereço eletrônico e a citação vai ser mandada para esse endereço eletrônico. Acontece que, a partir daí, a pessoa jurídica tem a obrigação do quê? De receber aquilo lá no sistema de forma eletrônica. Se ela não o fizer, a citação não se perfectibilizou, perfeito? Mas já já a gente pensa essa situação em que a pessoa jurídica não recebe voluntariamente. O que eu quero que vocês entendam aqui é o quê? Ela vai expressamente confirmar o recebimento da citação e aí o dia do começo do prazo será quando? O 5º dia útil seguinte à confirmação, tá bom? Então, confirmou lá no sistema, 5 dias úteis depois, nós teremos o dia do começo do prazo, ok? Lembrando aquela regrinha de que no momento de contar o prazo processual, nós excluiremos o dia do começo, que é o 5º dia útil seguinte, e incluiremos o dia da finalização. E aí, vem essa pergunta aqui, olha. E se porventura não houver essa confirmação expressa? Será que existe uma confirmação tácita? Pessoal, eu expliquei para vocês quando estávamos lá no inciso 5º, naquela outra modalidade de intimação eletrônica, vou repetir. Outra modalidade, não é o mesmo caso aqui. Eu expliquei para vocês que naquela modalidade lá da Lei 11.419, se por um acaso a pessoa não recebe em 10 dias corridos, ocorre o recebimento automático daquela intimação. Perfeito? Legal. Agora, no inciso 9º, nós não estamos tratando daquela modalidade de intimação eletrônica. Nós estamos aqui, na verdade, tratando de uma modalidade muito específica de citação por meio eletrônico, muito específica, que é essa aqui do 246. E no que toca ao 246, não existe confirmação tácita, ok? Não existe. Necessariamente, a confirmação do recebimento da intimação deve ser o quê? Olha, expressa. Deve ser expressa. Não existe confirmação tácita. Olha o que dizem aqui os parágrafos 1º-A e 1º-C. Diz aqui que a ausência de confirmação em até 3 dias úteis contados do recebimento da citação eletrônica implicará a realização da citação pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório ou por edital. Então, a gente percebe que no que toca a esse 246, se por um acaso a pessoa não foi lá e recebeu de forma expressa, aí eu tenho que citar essa pessoa pelos meios convencionais, tá bom? Então, nessa daqui não tem confirmação tácita. Nessa aqui, necessariamente, a confirmação deve ser expressa e se não confirmar de forma expressa, eu devo ali desconsiderar aquela citação eletrônica e mandar a citação pelos meios convencionais. Com um detalhe muito importante, que é esse parágrafo 1º-C, que diz que considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal sem justa causa o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Olha só. Então, foi enviada a citação por meio eletrônico, conforme os dados lá do banco de dados do Poder Judiciário. Se por um acaso não recebeu, aí deve-se proceder à citação pelos meios convencionais, mas não fica só por isso mesmo. Se não teve justa causa para aquilo, né, obviamente, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquela demora, a perda do prazo para receber a citação eletrônica, vai ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de o quê? De uma multa de até 5% do valor da causa. Então, vejam que isso é muito sério, é muito importante, tá ok? Então, pessoal, é isso. O objeto da aula de hoje é esse inciso 9º. E guardem, tá? Guardem isso aqui, olha. É o 5º dia útil seguinte à confirmação expressa do recebimento da citação por meio eletrônico nessa modalidade estudada aqui hoje. Esse 5º dia útil é o quê? É o dia do começo do prazo. E lembrando para vocês que quando vamos contar um prazo, nós excluímos o dia do começo e incluímos o dia do vencimento.
como já explicamos aqui para vocês em aulas anteriores. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que estejam gostando do curso. Não deixem, por favor, de curtir os vídeos e compartilhar com os amigos, assim como deixar seus comentários, porque isso nos ajuda muito com o engajamento. Nos vemos na próxima aula.